Paz do Senhor Jesus a todos aí que vão ouvir esse vídeo, mas esse vídeo será o vídeo de número 55 dentro do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos. Nosso último vídeo foi o 54, nós falamos da ressurreição de Jesus. Dois vídeos, o 53 e o 54, falamos da ressurreição de Jesus. Então, no capítulo 16 desse livro que escreveu Marcos, temos a ressurreição. E também falamos uma explicação que Paulo deu aos Coríntios sobre a ressurreição. No último vídeo, o vídeo 54, falamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo, ali naquele capítulo aos Coríntios, ele traz informações, detalhes sobre a ressurreição, que a ressurreição, se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé é vã, né? Jesus ressuscitou, ele morreu numa cruz para pagar os nossos pecados, e Deus, ao terceiro dia, ressuscitou Jesus. E hoje, depois de 40 dias que ele ficou aqui, depois de ressurreto, nesses 40 dias ele apareceu a várias pessoas, aos apóstolos, às mulheres que andavam com ele ali, outros discípulos, né, que estavam com ele. E essas pessoas são testemunhas da ressurreição de Jesus. Então é para isso que Jesus se mostrou, né, ressuscitado, para dar provas que Deus ressuscita os mortos, né? Ressuscitou Jesus e vai ressuscitar todos aqueles que creem ou não creem em Jesus. Os que creem em Jesus vão receber a ressurreição para a vida eterna. E os que não creem vão receber também a ressurreição para a morte eterna, que é chamada de segunda morte, que serão lançados aí no lago de fogo e enxofre, que está lá em Apocalipse. Então é disso que nós vamos falar, essas aparições de Jesus depois da sua ressurreição, né? É o finalzinho aí do capítulo 16. Estamos chegando no final. Uma coisa que eu queria colocar aqui, às vezes as pessoas falam assim, são 4 evangelhos. Não são 4 evangelhos. O evangelho de Jesus é um só. Agora, existem aqui 4 pessoas que escreveram o evangelho. É o mesmo evangelho, não existe outro evangelho, né? Não existe 2 evangelhos, 3 evangelhos, não. O evangelho de Jesus é um só. Só que ele foi escrito por 4 pessoas diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. E às vezes as pessoas ficam procurando diferenças entre um escrito e outro, contradições que possam haver aqui entre os evangelhos. Principalmente aqueles que não creem, né? Aqueles que duvidam, os incrédulos, os ateus, eles ficam procurando erros, né, nesses evangelhos. Mas eu entendo que não existe diferença. O que pode haver é que por ter sido 4 pessoas que escreveram a mesma história, a mesma coisa, que é o Evangelho de Jesus, naturalmente cada um pode ter visto alguma coisa a mais, lembrado de alguma coisa a mais, o Espírito Santo falou com alguma coisa a mais e eles colocaram aqui, enquanto que o outro não colocou. Então, na verdade, esses 4 evangelhos eles se completam. O que está faltando em um, se completa em outro, né? Não há contradição. Tá vendo? João escreveu isso, Marcos não escreveu. Mas isso é natural. 4 pessoas, né, que escreveram sobre o mesmo assunto. Pode haver alguma coisa em um que não exista em outro. Mas, na verdade, um completa o outro. O que falta num está no outro. Então não existe contradição na palavra. Mas as pessoas, muitas vezes, né, aqueles que não creem, os incrédulos, os ateus, eles ficam procurando erros, né, nas palavras, na Bíblia, para questionar, né?
a veracidade e a inerrância da Bíblia. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e como sendo a palavra de Deus, Deus é inerrante, ele não erra, Deus é perfeito, então, logicamente que a sua palavra também é perfeita, e nós não duvidamos disso, acreditamos na palavra, né? E nós não temos outra literatura aqui. Esses 55 vídeos que serão completados hoje, desde o primeiro capítulo, do primeiro verso que escreveu Marcos, eu procurei colocar a palavra conforme está escrita aqui, trazendo um entendimento daquilo que Marcos escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e assim todos devemos fazer. Hoje existe muitas religiões, uma diversidade de religiões com as suas doutrinas diversas. Muitas religiões acrescentam tradições humanas, acrescentam ensinamentos humanos à palavra, outras retiram daqui alguma coisa que está revelado, e isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado, por quê? Porque se nós acrescentarmos alguma coisa à palavra de Deus, ou retirarmos alguma coisa daqui, nós vamos errar, né, na interpretação daquilo que Deus quer falar conosco. Tá certo? Então o conselho aí para todos, né, é que estejam firmados na Bíblia, a sua fé, né, a sua crença em Deus, a sua crença em Jesus, esteja firmado naquilo que a Bíblia diz, né? Então, quando vocês ouvirem alguém falando de Jesus, alguém falando de Deus, tenham o cuidado e o zelo de procurar saber se aquilo que está sendo dito está de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque nesses últimos tempos, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de muitas religiões, de várias doutrinas diferentes, em todos o meio religioso, seja evangélico, católico, qualquer tipo de religião, existe muito isso. As pessoas acrescentam, retiram ensinamentos daqui, ó. Né? E qual é a intenção disso? Muitas vezes é para trazer as pessoas à sua religião. Eu não tenho que trazer você para a minha religião, para onde eu congrego. Eu tenho que levar você, através das Escrituras, a crer em Jesus, porque é Jesus que salva. É Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que veio até nós. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido, desde o início, desde Gênesis, e ele se revelou aqui nos Evangelhos, há 2000 anos atrás. Ele se fez carne, ele morreu numa cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou, voltou ao Pai e tem a promessa da vinda dele. Ele vai voltar, não mais para ficar nessa terra. Alguns ensinam assim, né? Que Jesus agora volta, fica aqui 1000 anos, mais não sei quanto tempo, depois volta de novo. Observe bem, Jesus veio uma vez, né, como homem na terra. Ele se fez homem, veio, pagou o pecado, morreu na cruz, certo? Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, ele voltou ao Pai, e agora nós temos uma promessa da segunda vinda de Jesus. Ele vai vir mais uma vez só, e ele não vai vir mais para ficar na terra como ele veio da primeira vez. Ele não vai vir mais para pagar pecado, porque ele já pagou, ele já morreu na cruz, tá certo? Então agora o que acontece? Jesus volta, recolhe a igreja, recolhe os seus que estão na terra desde o princípio. Todos aqueles que são de Deus, pela fé no Messias que viria, no Messias que veio, e no Messias que é Cristo Jesus, que já veio, que nós estamos pregando aqui. Todos esses, em todos os tempos, eles são de Deus, eles estão guardados em Cristo, e Jesus vai vir buscar esses, chamado aqui de igreja, né? Que não é templo de pedra, de gesso, são pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, tem Ele como seu único Salvador e Senhor. Esses de todas as nações, tribos, línguas, povos, de todos os tempos. Deus sabe quem são, conhece todos pelo nome, e isso é maravilha, porque a palavra vai dizer que Deus conhece as estrelas que estão no céu pelo nome. Então, conhecer nós pelo nome é a coisa mais fácil para Deus, né? É que a gente limita aí o poder de Deus dentro da nossa compreensão humana, e isso aí é terrível, porque Deus está muito acima
de qualquer compreensão humana, né? Deus ele é poderoso, eterno e santo, e para ele chamar e recolher na terra aqueles que são deles é questão de segundo. A palavra fala que é um piscar de olhos. Jesus vem, recolhe os seus dos quatro cantos da terra, diante da última trombeta que vai soar, e aí esses de todos os tempos, esses salvos em Cristo, eles subirão com Jesus e ficarão eternamente com Deus, no lugar que Jesus foi preparar. Está lá em João 14, né? Eu vou preparar um lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar. Então Jesus já foi, o lugar já está preparado. O que está faltando agora é Jesus vir buscar os seus, né? E todos aqueles que creem ficam nessa verdade, nessa realidade que Jesus tem revelado aqui nas Escrituras. É povo de Deus, é igreja do Senhor e vai subir com Jesus naquele dia da sua vinda. Então a palavra fala que Jesus vem com seus anjos nas nuvens, assim como ele subiu, ele desce nas nuvens, né? E nós, os salvos, todos os salvos de todos os tempos, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os lugares do mundo, vão encontrar com Jesus nos ares e aí sobe para a eternidade. E aqueles que não quiseram, aqueles que não receberam Jesus como Salvador e Senhor, a palavra diz que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, é por isso que eu prego o Evangelho, né? Porque eu sei que tem pessoas aí que são de Deus, pessoas que são de Jesus, mas que estão enganadas aí nas suas doutrinas diversas, nas suas religiões, e perdidas aí em ensinamentos humanos, acreditando em coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não fala, que Deus não revelou. Mas por que essas religiões muitas vezes fazem isso, né? Acrescentam coisas aqui na Bíblia. Por trás disso está o dinheiro, o poder, o dinheiro. Observe que muitas religiões hoje, os líderes dessas religiões, sejam eles pastores, sacerdotes, padres, enfim, eles são muito ricos, né? E eles querem ganhar dinheiro com a religião. Infelizmente a verdade é essa, né? Então todas as religiões, a riqueza é muito grande, né? Tem muitas pessoas que vivem da religião, né? Na crença das pessoas em imagens de escultura, em lugares considerados aí sagrados. E as pessoas viajam, vão a esses lugares, deixam dinheiro lá, gastam dinheiro. Então a fé dessas pessoas são exploradas, né? Então por trás de toda idolatria, por trás de toda religião falsa, ensinamento antibíblico que não está na Bíblia, por trás disso está o amor ao dinheiro. E a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então as pessoas, elas ficam aí, né, tentando enganar as pessoas para trazer as pessoas até a sua religião, até a sua igreja, até a sua entidade religiosa. Qual é a intenção? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com a fé, explorando a fé das pessoas. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que recebem verdadeiramente Deus, o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, esses são guardados, né, por Deus através do conhecimento das Sagradas Escrituras. E não são enganados aí por esses falsos cristos, falsos profetas que Jesus, antes de morrer, já deixou alertado que haveria entre nós, né? Falsos cristos, falsos profetas, e a palavra vai dizer que farão tão grandes sinais, viu? Tão grandes sinais e maravilhas, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos, né? Agora, os escolhidos não é possível que sejam enganados, por quê? Porque são guardados por Cristo, é Cristo que os guarda, é Cristo que revela todas as coisas a esses. Amém? Então, vamos para o texto, né, que está aqui no capítulo 16 de Marcos, e nós vamos ler o texto a partir do verso 9. Então, como disse, o último vídeo 54, falamos da ressurreição. Uma vez ressurreto, Jesus agora vai aparecer. Por quanto tempo? Por 40 dias. Jesus fica aparecendo, né? E é o que nós vamos ler aqui, a partir do verso 9. Diz aí o texto: E Jesus,
tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, hoje chamado de domingo, né? Mas é o primeiro dia da semana. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. O primeiro dia da semana. Veja bem, Jesus morreu no dia da Páscoa dos judeus, né? Quando é comemorado o dia da Páscoa dos judeus? É no 14º dia do primeiro mês dos judeus. Aqui, nessa ocasião, caiu numa sexta-feira, né? Nossa aqui, no nosso entendimento. Mas entendamos que é isso, a Páscoa, ela é comemorada no 14º dia do primeiro mês dos judeus. Então, foi quando Jesus morreu, foi crucificado, né? No dia da Páscoa. Jesus, nossa Páscoa, crucificado em nosso favor. Então, Jesus morreu no 14º dia. Depois do 14º dia, vem o 15º. No 15º dia começa a festa dos pães asmos dos judeus, né? Então a festa dos pães asmos acontece por 7 dias. Ela começa no 15º dia, que caiu aqui no caso num sábado, não é? As pessoas deixaram Jesus no sábado, porque no sábado ninguém podia fazer nada. Aí no domingo, chamado domingo, que na verdade é o 16º dia do primeiro mês dos judeus, aqui caiu no primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, né? A Maria Madalena, a palavra vai dizer que Maria Madalena e uma outra Maria, mãe de Tiago e Salomé, né, foram lá para ungir o corpo de Jesus. Essa era a intenção. E eles, no caminho, elas falavam assim: quem é que vai tirar a pedra, remover a pedra do sepulcro? Né? Elas eram mulheres, iam lá para ungir o corpo de Jesus, mas precisava de alguém que tirasse a pedra que estava tampando o túmulo ali onde estava Jesus. Quando chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. E aí elas entraram e acharam ali um jovem, uma pessoa, né, vestida de branco, e essa pessoa então disse que Jesus não estava mais ali, ele havia ressuscitado. Então veja bem, é importante nós entendermos essa questão de dias, não que o dia, né, tenha alguma importância hoje para nós, mas para nós não sermos enganados, né? Porque muitos hoje dizem que a Páscoa é o domingo. Não é. A Páscoa, na verdade, foi o dia da morte de Jesus, que foi numa sexta-feira. A Páscoa é a ressurreição, é o segundo dia da festa dos pães asmos, o 16º dia do primeiro mês dos judeus, né? A partir daí, por que é importante a gente entender isso? Porque a partir desse 16º dia, que é o segundo dia da festa dos pães asmos, depois de 50 dias aconteceria o Pentecoste, a festa do Pentecostes. E nessa festa do Pentecostes foi o dia que Jesus enviou o Espírito Santo, né? Os discípulos, os apóstolos estavam reunidos em oração num determinado lugar, e aí veio o Espírito Santo e desceu ali, né, nos apóstolos, nos discípulos, e aí houve aquela manifestação ali, eles foram cheios do Espírito Santo, conforme Jesus já tinha falado a eles que isso aconteceria, né? Então é importante nós sabermos disso. O 16º dia, que foi o dia da ressurreição de Jesus, a partir daí 40 dias foi Jesus aparecendo. Depois de 40 dias, Jesus sobe, né, volta ao Pai. É isso que está revelado nas Escrituras. E aí, depois de 10 dias que Jesus subiu, os discípulos reunidos ali no cenáculo, no lugar onde eles estavam, orando em comunhão ali, aguardando a promessa do Espírito Santo que viria, depois de 10 dias, num dia de Pentecoste, festa do Pentecoste dos judeus, 50 dias após o segundo dia dos pães asmos, que é o 16º mês, né, do primeiro mês de judeus, 16º dia do primeiro mês de judeus, veio então
a festa do Pentecostes, e aí o Espírito Santo desceu, eles foram revestidos de poder, de virtude do Espírito Santo, e saíram a pregar o Evangelho a toda criatura, conforme a ordem que nós vamos ver aqui no texto. Então, nesse primeiro verso que eu li aqui com os irmãos, verso 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Verso 10, e partindo ela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quem era que tinha estado com Jesus? Os apóstolos, os discípulos mais chegados ali de Jesus, que andaram com Jesus. Eles estavam tristes e chorando. Por quê? Porque Jesus morreu, né? Aquele que era a esperança de Israel, o libertador de Israel, o Messias, de repente morreu numa cruz. E eles estavam ali tristes, chorando, né? Porque eles tinham essa esperança em Jesus. Mas a Escritura diz que Jesus, que o Messias viria, né? E quando ele viesse, ele iria libertar Israel. Só que Jesus, a libertação nossa é a morte de Cristo Jesus, né? É esse lado espiritual que eles não estavam entendendo. Deus não vem reinar na terra mais. Jesus sempre reinou, ele nunca deixou de reinar, ele sempre foi Deus, ele é eterno, ele reina desde o princípio. Agora, ele manifestou nesse tempo para pagar os nossos pecados, como homem. Ele se fez carne, habitou entre nós e morreu, não é? E na sua morte ele libertou o quê? O povo da escravidão do pecado, da condenação da morte eterna. Então, é esse o sentido da libertação que Jesus daria. Mas eles achavam que Jesus, ele ficaria reinando ali de Jerusalém, né? E aí com espada, com armas de guerra, ele iria guerrear e libertar o povo, né, judeu que estava ali sob domínio romano. Mas a libertação que Deus dá através de Cristo Jesus, ela é espiritual, primeiramente, não é? Para nós não ficarmos presos em nossos pecados. Todos nós estamos presos em nossos pecados, somos escravos do pecado, na verdade. Fazemos o desejo da carne, o desejo do mundo, a soberba da vida, né? Todos nós. Mas quando cremos em Jesus, cremos na sua morte e ressurreição, recebemos a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, a nossa liberdade está na morte de Jesus e depois na sua ressurreição. Eles ainda estavam incrédulos, sem entender mais o Messias, né? Será que Cristo é o Messias mesmo? Isso vai ser revelado aqui para nós. Veja bem. Aí ela foi lá, Maria Madalena. Aí o verso 11 diz, e ouvindo eles que vivia, ou seja, que Jesus tinha sido ressuscitado, pareceu com a Maria Madalena, né? E que tinha sido visto por ela, não creram em Maria Madalena. Não creram que Jesus tinha ressuscitado, os apóstolos. Aí eles estavam incrédulos com relação a isso, a ressurreição. Verso 12, e depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Então, 2 apóstolos, um outro evangelista que conta, no caminho de Emaús, né? 2 seguidores de Jesus estavam a caminho, Jesus se manifestou a eles, eles até não conheceram a princípio Jesus, né? Perdão, é a tosse. Mas depois que Jesus falou com eles, se revelou a eles, eles creram, né, que realmente Jesus tinha ressuscitado. Por isso que Jesus teve que ficar 40 dias aqui depois que ele ressuscitou, para aparecer, para dar prova da sua ressurreição, porque as pessoas não criam. Se fosse só falado que Jesus tinha ressuscitado, muitos deles não iam crer. Mas aí Jesus começou a se manifestar. Manifestou a Maria Madalena falou aos apóstolos, eles não creram. Depois Jesus manifestou a 2 apóstolos, 2 discípulos que iam ao caminho de Emaús, que é o que foi falado aqui, a caminho do campo. Verso 13, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Quer dizer, esses 2 que viram Jesus, que Jesus se manifestou a eles,
voltaram, falaram para outros, mas eles não creram. Olha só a incredulidade, né? É difícil, irmão. O ser humano, ele é incrédulo, ele não crê, né? É só quando atua, o Espírito Santo atua mesmo na pessoa, né? E o verso 14 completa: finalmente apareceu aos 11. Aos 11. Por que os 11? Não eram 12? Eram 12, mas Judas tinha suicidado, o que traiu Jesus. Então estavam 11 ali reunidos. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Né? Aí Jesus falou para eles, né? Apareceu a eles, aos 11, e falaram: puxa vida, penso eu assim, né? Perdoe, né? Eu andei com vocês, eu falei que eu iria morrer, ao terceiro dia eu iria ressuscitar, eu ressuscitei e falei para Maria Madalena, falei para os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles falaram para vocês e vocês não creram. Né? Jesus lançou em rosto a sua incredulidade, dureza de coração. Eu andei com vocês, fiz sinais e maravilhas, né? Fiz milagres, mostrei que eu era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Eu mostrei claramente para todos vocês, andei com vocês por 3 anos. E tanto, né? Mostrando sinais e maravilhas, ensinamentos que vinham de Deus. Vocês viram isso, mas ainda assim não creram. E Jesus repreendeu eles a respeito dessa incredulidade, dureza do coração. E até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Muitos não creem que Jesus, né, o Deus, para muitos é loucura, para muitos é escândalo, né? Onde se viu o Deus Todo-Poderoso, o Criador da céu e da terra, se fez carne, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Isso é história, isso não existe. É a incredulidade, é a dureza do coração humano. Né? Então é preciso mudar o coração, para que o ser humano possa crer em Deus, crer em Jesus. Quem muda o coração, irmãos, é Jesus. Jesus tira o nosso coração de pedra. Né? O coração do humano, ele é duro. O coração humano, ele é como uma rocha, pedra, ele não crê. Por causa do pecado, por causa das aflições, das coisas que acontecem no mundo, as pessoas vão endurecendo o coração. Não é? Coração duro, incrédulo. Então, mas Deus, ele tem a forma de quebrar esse coração, de trocar esse coração de pedra e dar um coração de carne, um coração sensível ao Espírito Santo. Aí sim, aí a pessoa se converte e a pessoa crê em Jesus, crê em Deus e também vai fazer a obra de Deus, que é pregar o Evangelho. Aí é o que vai acontecer aqui, é o que nós vamos ler a partir do verso 15. Não é? Aí Jesus disse a eles, verso 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, aos discípulos, aos apóstolos que estavam ali, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o quê? Pregai o Evangelho. O Evangelho, é isso que eu estou pregando aqui. O Evangelho de Jesus. A quem? A alguns? Não, a toda criatura. Então essa é a função nossa hoje, que cremos no Senhor Jesus. Né? Eu estou aqui usando esse meio de comunicação aqui, que é as redes sociais que hoje nós temos. Né? Naquela época não tinha. Né? Naquela época o que tinha era as pessoas iam, né, pelos caminhos anunciando, né, o Evangelho. Paulo escrevia cartas às igrejas, né, enviava carta quando Paulo estava preso. Lá em Atos dos Apóstolos a gente vai ver, tá aqui as cartas de Pedro, né? E os discípulos, os apóstolos foram espalhando-se, né, anunciando este Evangelho. E aqueles que ouviam dos apóstolos anunciavam a outros, e os outros anunciavam a outros, e assim foi. Né? Hoje nós temos essa tecnologia, que é a internet, né, que não tínhamos nessa época. Mas muitos não gostam, né? Mas a palavra diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então hoje as redes sociais, né, o Facebook, embora as pessoas usam essas coisas para o mal, né,
Mas entendamos, eu gravo esse vídeo, oro a Deus e coloco aqui, expondo o Evangelho, né? Se você ouvir e crer, é o verso 16, porque a minha parte é pregar o Evangelho. Eu não convenço ninguém, eu não posso convencer ninguém do pecado, da justiça, do juízo. Quem convence é o Espírito Santo, é Deus. A minha função é pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não estou pregando a esse nem aquele, estou pregando a todos, todos que vão ouvir o Evangelho, né? Eu sei que muitos vão ouvir, não vão crer, outros não vão nem ver, né? Nem ouvir, né? Fala das coisas de Deus, as pessoas escarnecem, muitas vezes não querem, mas isso aí não é minha parte. A minha parte é pregar o Evangelho, é o que eu estou fazendo aqui. Agora o verso 16 diz aí: quem crer, ou seja, quem ouvir, ver, receber o Evangelho e for batizado, batismo aqui é arrependimento, né? Então, se você ouvir o Evangelho e se arrepender dos seus pecados, será salvo. Será salvo. Salvo do quê? Da condenação eterna. Salvo da segunda morte. Salvo dos seus pecados. Liberto dos seus pecados. Essa é a função, esse é o Evangelho. É salvar as pessoas. O Evangelho é salvação para aqueles que crerem. Agora, se não crer, né? Quem crer for batizado ou se arrepender será salvo, mas quem não crer será condenado. As pessoas acham que naquele dia que Jesus vai vir, aí vai haver um juízo, vai haver um julgamento. Não, irmão, o juízo está aqui, ó, na palavra, a palavra que julga. A palavra julga, já está revelado, o juízo está aqui para nós. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Porque pecadores todos nós somos, quem não é? Quem não é pecador aqui neste mundo? Eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Então, a diferença, o que vai nos salvar ou não, é crer em Jesus e ser batizado e arrepender dos nossos pecados. É esse a graça de Deus, é essa boa notícia de salvação. Por isso que eu estou aqui pregando, né? Agora, eu estou pregando o Evangelho, conforme ele é. Agora, a minha oração por você é que você venha crer no Evangelho, não é em mim. É crer no Evangelho, crer em Jesus, na salvação em Cristo Jesus e seja salvo. E tenha a vida eterna. Que você escape da condenação eterna. É o que diz o verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí ele fala que haveria alguns sinais, verso 17, que acompanharam aqueles que estavam ali no princípio. E acompanha alguns até hoje, né? E esses sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, nós que cremos, os sinais nos seguirão para dar testemunho, né? Para dar credibilidade à palavra. O que é? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então pessoas vão pelo mundo todo, são diversas as línguas, né, que existem no mundo. As pessoas falam novas línguas. Aí pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Aqui, irmão, não é literalmente, né? Não vai pegar, gente que pega a serpente e pica, morre. Ou bebe algum veneno. Aqui é o mal, né? Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos a salvação em Cristo, o mal se levanta. Representando aqui a serpente, o diabo se levanta, né? Querendo fazer nós parar. Olha, foi uma luta para mim aqui pregar, chegar aqui até o capítulo 55. Nem sei quando é que eu comecei aí, mas ó, né? Muitas coisas se levantaram, querendo que eu parasse, mas pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui chegar até aqui. É Deus que me trouxe até aqui, né? Mas e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? Os enfermos eram curados. A palavra vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que o poder que estava sobre Pedro, sobre Paulo, muitas vezes os lenços, né, eram levados, as pessoas eram curadas. Muitas vezes a própria sombra de Pedro passava ali, as pessoas ficavam, e quando Pedro passava era curado de suas enfermidades. O poder muito grande ali, principalmente no começo, né? Quando o Espírito Santo desceu ali, o poder de cura, de libertação, era muito grande, e até hoje,
né? Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta de demônios, né? E aí, no verso 19 diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, né, falou todas essas coisas a eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quando é que Jesus foi recebido no céu? 40 dias depois da ressurreição. 40 dias depois, Jesus foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ele é o poder de Deus para salvar a todos nós hoje. Está à direita, está no poder de Deus, está em Cristo Jesus, revelado nas Escrituras, né? A todos que crerem. E aí o que aconteceu com aqueles que receberam isso aí? Verso 20, o último verso aí do capítulo 16 e do livro de Marcos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Assim seja. Né? Terminamos aí o verso 20, capítulo 16, verso 20. E eles tendo partido, eles quem? Os apóstolos, os discípulos, a quem Jesus tinha aparecido, né? Por esses 40 dias, aqueles que andaram com Jesus, Pedro, Paulo, Tiago, todos eles saíram, né? Por todas as partes, pregando esse evangelho, ensinando a doutrina de Jesus às pessoas. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra pregada, com sinais e maravilhas que o seguiam, né? Ou seja, enfermos eram curados, demônios eram expulsos, tudo no poder do nome de Jesus. E até hoje é assim, né? Desde aquele tempo até hoje, Deus, né, pelo seu poder, pela sua virtude, pelo seu Espírito Santo que habita em nós, Ele vai salvando as pessoas de tempos em tempos, de geração em geração, e aqueles que hão de ser salvos vão recebendo a palavra, vão crendo e vão sendo salvos, vão sendo acrescentados à igreja do Senhor, que não é templo humano, né, feito por mãos humanas, não são entidades religiosas criadas por seres humanos, mas são todos aqueles que, ao receber a palavra, ao receber o Evangelho, crer e se arrepender dos seus pecados pelo batismo do arrependimento, que é o batismo em águas, né, dando prova, dando um testemunho que você agora é uma nova criatura, que você agora deixou as coisas velhas, né? Você se arrependeu da sua vida de pecado e agora crê em Jesus e tem a vida eterna, promessa da vida eterna. Jesus está voltando, não vai demorar muito não, pelos sinais que estão aí, Jesus está às portas voltando. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, que é a continuidade, né, continuidade depois do que aconteceu, todas essas coisas. Atos dos Apóstolos é a continuidade, o que aconteceu depois que Jesus subiu, né? Jesus fala, Lucas, né, que é o autor que escreveu esse livro, esse Atos dos Apóstolos. Aqui, irmãos, são algumas coisas, né, que aconteceram naquele tempo com os apóstolos. Por isso que chama Atos dos Apóstolos, os atos que os apóstolos fizeram. Logicamente que aqui está principalmente os atos de Pedro, Paulo, Filipe, mas existe muita outra coisa. Os discípulos eram 11, eles se espalharam, né? Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, né? Aqui está dizendo assim, ó, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então 40 dias ficou Jesus ressurreto com eles ali, aparecendo, falando a respeito do reino de Deus, e a ordem era que eles ficassem em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo, o que aconteceu na festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, né? 10 dias depois que ele subiu, porque desses 50 dias, 40 dias Jesus ficou aqui dando prova da ressurreição,
depois subiu, 10 dias depois que ele voltou ao Pai, desce o Espírito Santo, enche os apóstolos, os discípulos, né? Estavam ali mais de 120 pessoas, eu creio em outros lugares também estavam, todos aqueles que criam em Jesus foram cheios do Espírito Santo, e até hoje é assim. Para nós falarmos de Deus, para nós falarmos da salvação em Cristo, para nós sermos testemunhas de Jesus, testemunhas da salvação em Cristo, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E vou deixar como final aí, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Hoje eu estou nos confins da terra, né? Começou lá em Jerusalém, o Evangelho sendo pregado. Depois eles saíram ali por toda a Judéia, toda aquela região onde estava Jerusalém. Depois foram para Samaria e até os confins da terra. E até hoje, todos os lugares têm sido anunciado este Evangelho. Amém? E pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus, né? Eu quero agradecer a Deus por Ele ter me permitido, né, chegar até aqui, ao final, né, verso 20 do capítulo 16 que escreveu Marcos. Como disse no princípio, o Evangelho é um. Mateus, Lucas, Marcos, João, esses 4 evangelistas escreveram o Evangelho de Jesus Cristo. É um Evangelho só, né? Não são 4 evangelhos, não, é um Evangelho escrito por 4 pessoas, né? E depois Atos dos Apóstolos, que é o prosseguimento, né? Depois que Jesus subiu, e as cartas e Apocalipse, que é a revelação das coisas que aconteceram, estão acontecendo e onde acontecer, que é a volta de Jesus. Amém? Que é o que falta, né? Jesus buscar os seus. E pela graça de Deus eu agradeço o Senhor, né, por ter me permitido chegar até aqui, ao final deste livro. Que foram 55 vídeos, estão todos postados aí pela graça e misericórdia do Senhor. Que você possa ouvi-los, né, crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Se você quiser fazer uso desses vídeos, mostrar aos seus conhecidos, aos seus parentes, se assim você desejar, você quiser compartilhar na sua página, né, compartilhar aí no seu Facebook, no YouTube, enfim, você passar para alguns, passe, né? Permita que outros, tá certo? Outras pessoas que você ama, que você quer bem, não é? Possam ouvir também o Evangelho, né? E ouvindo possam crer, crendo possam praticar, e praticando sejam salvas para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Querendo Deus, a gente vai continuar aqui. Além desses 55 vídeos no Evangelho de Marcos, tem outros vídeos, temas aí que nós postamos, graças a Deus, né? Por graça e misericórdia de Deus, nós temos feito isso desde o ano de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Estão postados aí os vídeos. Se o Senhor permitir, estaremos continuando, falando, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que você seja salvo. Que você receba a revelação do Espírito Santo. Que você se encha do Espírito Santo. Que você também saia falando, né, desse Evangelho aqui, né, a outras pessoas. E assim, né, você vai ser abençoado. Você receberá a vida eterna que está em Cristo Jesus. Amém? Para a glória, honra, louvor e adoração do único e verdadeiro Deus, que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe, em nome de Jesus.